Quando você entende a culpa e a responsabilidade, as dimensões de cada uma e como isso afeta a sua vida no dia a dia, para que você consiga conviver melhor e entendendo e se relacionando mais com cada uma delas, isso afeta o seu autoconhecimento. Então, quando a gente discute e fala, e o nosso foco é sempre o autoconhecimento, é muito importante que a gente reconheça os níveis de culpa, tenha pelo menos uma noção de que existem esses níveis e de que o que é culpa e o que é responsabilidade, porque não tem como a gente seguir vivendo e ter um autoconhecimento sem entender um pouco sobre isso. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou Ailton Souza e essa Conversa no Quintal é sobre se conhecer e conhecer o ser humano aonde habitamos. É sobre distinguir cada uma das incríveis conexões com pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que sempre representa você, internauta, em nossas Conversas no Quintal. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. Hoje o tema da nossa conversa, vai ser a culpa e a responsabilidade versus autoconhecimento. Muito bom. E eu queria que você comentasse por que a culpa e a responsabilidade elas são importantes no autoconhecimento. Na verdade, tudo afeta o todo quando o assunto é ser humano. Quando você entende a culpa e a responsabilidade, as dimensões de cada uma e como isso afeta a sua vida no dia a dia, para que você consiga conviver melhor e entendendo e se relacionando mais com cada uma delas, isso afeta o seu autoconhecimento. Então, quando a gente discute e fala, e o nosso foco é sempre o autoconhecimento, é muito importante que a gente reconheça os níveis de culpa, tenha pelo menos uma noção de que existem esses níveis e de que o que é culpa e o que é responsabilidade, porque não tem como a gente seguir vivendo e ter um autoconhecimento sem entender um pouco sobre isso. Então, a gente resolveu trazer esse tema, que aparentemente, no primeiro momento, pode parecer que não está tão relacionado, mas, na verdade, a culpa, a responsabilidade, até o perdão, todo esse conjunto, eles estão no núcleo dos seres humanos. E como nossa pauta é autoconhecimento, então está totalmente alinhado, Vani. Sim. E eu queria que você começasse falando para a gente um pouco assim, o que é culpa, separadamente, para que a gente possa entender, os nossos internautas possam entender. Sim. A culpa é um sentimento. Então, esse sentimento, ele existe dentro de nós. Então, a culpa está em nós. Isso tem vários níveis, como eu tinha dito, de culpa. Sim. A culpa nasce quando a gente viola algum dos nossos valores. Então, nós temos dentro de nós alguns valores e é importante que a gente conheça quais são esses valores, porque quando a gente esbarra em algum desses valores e viola algum desses valores, é que nasce a culpa. Um exemplo simples disso é, vamos supor, em casa lá, você está tirando uma soneca numa segunda-feira à tarde. Sim. E às vezes você se levanta e se sente mal, se sente culpado. Por exemplo, essa é uma culpa pequena de uma pessoa que está se sentindo culpada porque um dos valores dela é trabalhar durante a semana. Então, como ela está numa segunda-feira à tarde, que não é um feriado, por exemplo, e ela dormiu ali porque algum problema aconteceu no trabalho, ela não foi, ou qualquer coisa assim, então ela acordou, mas ao momento em que ela acordou, ela se sentiu culpada. Então a culpa, ela tem vários níveis e várias situações. É importante entender como ela nasce para poder lidar melhor com ela.
Uma outra culpa também que poderia servir de exemplo tem pessoas que tudo que elas compram para si geram culpa nela. Então, por exemplo, ela vai lá e faz as despesas da casa e gasta lá R$1.000, R$2.000 e não sente culpa. Mas se ela comprar uma única caneta ou um lápis que seja para ela, principalmente se tiver um valorzinho melhor, for uma caneta um pouco diferenciada, ela se sente culpada por ter gasto aquele valor com ela. Por quê? Porque um dos valores dela, como ela tem, nesse exemplo, poucos valores financeiros, ela se sente culpada de estar gastando ali, por exemplo, R$50 numa caneta, ao passo que aqueles R$50 poderia servir para dar ao filho ali um chinelo. Então, gera culpa nela, e tem pessoas que convivem com isso, Vaninha. A todas as compras que ela faz, que seja para si, ela não se dá o direito. Então é importante a gente conversar sobre isso, para poder aclarar mais isso, para que a gente possa entender como isso funciona e também retirar isso, porque a culpa é um sentimento muito pesado. Ele é um sentimento que ele dispara outros sentimentos. Ele joga dor na gente e a dor te remete a agir. E aí você age no arrependimento, às vezes não faz a coisa certa. Então é uma coisa assim que é um disparador de outras emoções. Você falando isso, eu estou aqui prestando atenção em você falar e lembrando que já me aconteceu isso. De comprar alguma coisa para mim, depois eu me senti culpada, porque a gente tem filhos, aí você quer fazer só para os filhos, né? Interessante isso. Inclusive, nós vamos estar ampliando bem esse lado aí de filhos, família, nesse assunto de culpa e de responsabilidade. Por quê? Porque quando nós criamos nossos filhos, Vaninha, e a ideia é, desde que eles são pequenos e eles vão crescendo, olha bem, nós temos, eu tenho que estar explicando o contexto para ficar mais claro. Nós temos o ônus e o bônus. Sim. O que é o ônus? O ônus é uma responsabilidade, é um peso, é um custo. Está ligado à dor, ao lado de que, vamos supor, se você teve um filho, esse filho vai precisar comer. Sim. Quem é que vai arcar com a comida dele? Você, por exemplo. Então, isso é o ônus. E qual é o bônus? Quem recebe o bônus geralmente é a própria criança, que você vai dar comida a ela e ela vai ficar satisfeita e vai se desenvolver. Então, no ônus e no bônus, o lado do ônus, do peso, da responsabilidade, está com os pais. E o lado do prazer, do bônus, está com quem está recebendo isso aí, que no caso seriam os filhos. Então, o que acontece? Quando os anos vão se passando, a tendência nossa, o certo, seria, à medida que essa criança for ficando adolescente e adulto, os ônus, que seriam as responsabilidades, passem para a mesma pessoa que está recebendo o bônus. Ou seja, ao invés de você fazer todas as obrigações para ele, você venha durante a sua vida inteira passando as obrigações para o seu filho. Sim. Então, na sociedade hoje é estabelecida aí, digamos assim, as responsabilidades em torno de 18 a 21 anos, dependendo da situação. Só que a gente não pode esperar ter essa idade para passar estas responsabilidades para os filhos. O que acontece? Por que esse assunto está totalmente ligado em culpa? Porque nesse meio onde você convive todos os dias com seus filhos, você tem que ir passando esse ônus para que eles façam isso e não esperar só no dia que eles fizerem 18 anos. Então, automaticamente, eles vão aprendendo. E nesse meio de você entregar o ônus para a mesma pessoa carregar o ônus e o bônus, aí seria um ser adulto, um ser responsável. O que acontece? Nesse meio tem muita culpa e muita responsabilidade. É justamente aí o maior núcleo de problemas onde tem a culpa e a responsabilidade. Porque tem muitos pais que ficam carregando a responsabilidade a vida inteira. Às vezes os filhos estão com 30 anos e o pai ainda está o sustentando financeiramente. Então, assim, quer dizer, o filho está levando os bônus, ele tem um carro, ele sai com a namorada, ele bebe, ele fuma, ele passeia. Esses seriam os bônus. E os pais estão carregando os ônus. Desde lavar um tênis a dar comida, dar abrigo, dar casa. Então, essa entrega entre culpa e
responsabilidade, nesse meio que acontece muita coisa que tem que ser bem diluída. E por isso eu estou explicando isso logo no início, porque nós vamos estar falando disso. Descendo a fundo. Descendo mais a fundo ali entre o ônus na verdade, e o bônus. Lembrando sempre que o ônus está ligado ali a toda a responsabilidade. E o bônus está ligado à parte de prazer, que a pessoa gosta, que a pessoa está recebendo. E aí, nesse conflito, a grande vilã é a culpa e que poderia ser resolvido com a responsabilidade se você for entregando isso, no caso do exemplo, para os filhos, à medida que eles vão crescendo e se desenvolvendo. A nossa geração viveu muito isso, né? Viveu Desde muito pequenos, isso. nossos pais já passavam para a gente essa responsabilidade, né? Quando a gente, isso aí há 30 anos atrás, 25, 28, 30, 35 anos atrás, a geração que estava se desenvolvendo nessa época, ela recebia muito mais cedo as responsabilidades. Então ela aprendia também da frustração, porque está tudo ligado ali. Sim. Entendeu? Então o ser humano é um ser complexo e completo. Então quando ele recebe isso aí, ele está tendo pesos, mas ele está crescendo como ser humano. Sim. À medida que se você só passa a parte boa, a parte do bônus, como eu disse aqui, fica com todas as responsabilidades, desde lavar um tênis, a pagar uma mensalidade da escola ou alguma coisa assim, esse ser humano ele não se desenvolve. Às vezes eu conheço pessoas, Vani, que têm 50 anos e ainda são dependentes total dos pais. Sim. Casaram, tiveram filhos, tiveram família, têm filhos, família, e se desenvolvem e tal, e tudo que precisa corre atrás dos pais. Os pais que são responsáveis. Então eles estão pagando o ônus até hoje e não se deram conta disso. E aí existem duas culpas nos pais também. Por quê? Porque ele fica sentindo, foi eu que criei errado. Quando acontece alguma coisa que gera um prejuízo ou tem um problema, foi eu que criei errado, porque eu mimei demais. Eu não passei as responsabilidades que tinha que passar. Então esse núcleo de culpa, de responsabilidade, ele é bastante bem complexo, né? E você falando de culpa, existe tipos de culpa ou não? Sim, existem várias divisões. Uma delas mais importantes é que existe a culpa inconsciente, quando a gente assim faz alguma coisa sem saber das consequências. Sim. Então ela é inconsciente a mim. Eu estou fazendo alguma coisa que gerou uma consequência lá na frente que eu nem imaginava que pudesse gerar, porque eu não sabia. E a consciente, quando eu até sei que isso não é certo e acabo fazendo assim mesmo e gero uma consequência que eu sabia que podia acontecer e acabou acontecendo, então ela foi mais consciente. E aí eu sinto-me culpado mesmo sabendo que foi provocado aquilo ali. Então é onde entram aí a imprudência, essa inconsequência. Então tem várias situações, vários nomes, várias situações diárias onde acontece isso aí. Por exemplo, a própria negligência. Sim. Então todas elas estão ali ligadas, são atos e situações que acontecem que fazem com que as pessoas venham a conviver com a dúvida. Então, só para clarear um pouco aí, negligência é muito ligada a termos médicos. Por exemplo, médicos têm que fazer uma cirurgia e ele sabe que tem que fazer, Sim. bem feito, e ele vai, por negligência, ele deixa de fazer alguma coisa. E a pessoa acaba morrendo. Acaba morrendo ou tendo um problema. Imprudência já é diferente, é quando você sabe que uma coisa é errada e você acaba fazendo. Vamos dar um exemplo simples também, quando você está dirigindo e ultrapassa um sinal vermelho. Sim. Por exemplo, você sabe que o risco é alto de ter um problema, você sabe que é errado e acaba fazendo. E, por exemplo, também uma outra que entra nesse rol aí, que gera Sim. culpa, é a imperícia. Quando a pessoa não sabe que pode ou não, que deve ou não fazer alguma coisa. Então, por exemplo, a pessoa não está apta, ela não tem conhecimento técnico para fazer alguma coisa e ela acaba fazendo mesmo. Tá. E aí isso gera consequências e deu um estrago lá, por exemplo, e custou caro e a pessoa se arrependeu daquilo e sentiu a culpa, né? Ou seja, Sim. quebrou um valor ali dentro dela, houve um desnível interno sentimental e ela se sentiu culpada
por algumas dessas situações. Então tudo isso são coisas de nosso dia a dia. E além destas, tem aquelas que nós sentimos, como eu dei exemplo agora há pouco, por você ter dormido um dia que era dia de trabalho, Sim. ou ter comprado alguma coisa, ou não ter tratado bem uma pessoa que era da sua estima, ou às vezes até por não ter cumprimentado uma pessoa na rua. Você vê uma pessoa, se distraiu ali e depois que passou, você voltou aquilo e se sentiu culpado. Puxa vida, aquela pessoa veio a ter um problema e principalmente se acontecer alguma coisa ruim com aquela outra pessoa, no caso de morte, por exemplo. Sim. Você teve um contato com aquela pessoa, não foi muito agradável às vezes, E depois fica se sentindo culpado, e né? depois fica se sentindo culpado também. Então, são vários caminhos, vários espaços entre as pessoas onde pode nascer a culpa e a responsabilidade. E no caso, né, é culpa versus responsabilidade. Qual que é a relação? Bom, a culpa é um sentimento e a responsabilidade é uma atitude. Então veja bem, como a culpa é um sentimento, ela traz a pessoa para a posição de vítima. Então, por exemplo, eu me senti culpado porque eu poderia ter ido trabalhar hoje e não fui. Sim. Então eu me sinto mal. Já a responsabilidade é quando eu tenho uma atitude de, por exemplo, meu chefe me ligar e eu assumir, então, eu não fui trabalhar hoje por causa disso e disso, porque eu tive meus motivos. Então você assumiu uma responsabilidade, é uma atitude, já não é mais um sentimento. Então ali você não carrega o peso sentimental, aquele peso emocional. Então, uma está mais ligada ao sentimento, a nossa briga entre razão e emoção, e a outra está ligada mais à razão. Ah, tá. Então, uma é sentimento e a outra é atitude. Sim. E existe alguma relação entre assim, os valores sociais com essa culpa e responsabilidade, no caso? Muito, muito. Nós, seres humanos, somos seres sociais. Sim. Então nós vivemos em grupos e cada grupo tem a sua identidade, mesmo que não seja falada isso, mesmo que não seja verbal. Então quando você está participando de um grupo, seja ele numa conotação religiosa, Sim. ou seja numa escola, numa faculdade ou no trabalho, todos os grupos têm como se fosse um código próprio. E quando a pessoa pertence ou não pertence àquele grupo, isso gera espaço para uma quebra que gera culpa ou responsabilidade. Eu tenho um exemplo de um adolescente que na época era pré-adolescente, uma amiga minha, e ela, quando estava na fase de pré-adolescência, começando a se entender ali e tudo, isso já tem vários anos, mais de 15 anos, ela, todas as vezes que ela se aproximava da mãe dela, ela falava assim, você me perdoa eu? Você me perdoa eu? Enquanto a mãe dela não falava assim, não sei porquê, mas perdoa, tal. E foi passando. Sim. Isso aconteceu e os anos foram passando e chegou uma fase que a gente descobriu e ela se revelou, ela assumiu que ela gostava de meninas. Ah. Então ela era uma menina que gostava de meninas. Sim. Então, e por que ela pedia tantas desculpas? Porque o grupo social da família onde ela era inserida não tinha ninguém que tinha essa situação. Sim. E isso, há 15, 20, 25 anos atrás, era muito mais tabu do que é hoje. Verdade. Então, quando ela começou a se descobrir e ela viu que ela gostava de menina, e ela era uma menina, ela se sentiu naquele choque. Ou seja, os valores da família, os valores dela, tudo que ela vivia, estava em choque com o que ela sentia. Então, todas as vezes, durante vários períodos, eu acredito que, eu não sei exatamente precisar, mas uns 2 anos pelo menos, eu me lembro que ficou famoso isso entre os amigos, e era sério para ela. Ela sentia necessidade de pedir desculpa, principalmente à mãe. E naquela ocasião, ninguém entendia os contextos. E à medida que foi passando o tempo, ela foi se aceitando, se entendendo e se assumindo também, Sim. sem nenhum problema e sem próprio preconceito. Sim. Então ela conseguiu vencer isso aí e não se sentir mais culpada. Foi aí que as fichas caíram
de que ela pedia tantas desculpas porque ela mesma não se aceitava. O preconceito estava nela mesma, para com todo o grupo que ela vivia. Então a culpa dela era muita. Então, enquanto, mesmo que a mãe dela não sabia por quê, ela sempre pedia desculpas e recebia as desculpas da mãe dela. Não, eu te perdoo, eu te desculpo, não sei porquê. Sempre a gente via acontecendo isso. Então é muito interessante essas situações. E como fazer para lidar com essa culpa? O primeiro pilar mais importante é entrando realmente, até na parte de autoconhecimento, dentro da culpa e a responsabilidade. Entender que esse sentimento, ele pode ser melhor lapidado quando você entende ele, quando você racionaliza ele. E aí vem a responsabilidade. Por quê? Todas as vezes que você pega uma culpa e entende por que você está sentindo essa culpa, então você acaba rodeando essas culpas e no entendê-las, você consegue conviver e tirar os pesos do que não precisa ter tanto peso. Porque nós somos seres que estamos desenvolvendo e a gente não quer sentir a culpa. Então, à medida que eu vou entendendo, que eu vou vendo os meus valores, vou comparando, vou medindo e vou principalmente me relacionando, eu acabo batendo nessa culpa e gerando mais responsabilidade do que culpa. Então, nesse exemplo que eu dei anterior mesmo, essa pessoa sentia ela mesma um preconceito em relação. O grande choque era o que ela estava vivendo interno era muito diferente do que todas as pessoas à sua volta viviam. E ela se sentia um monstro, um bicho. Então o que acontece? À medida que ela foi entendendo isso e convivendo com isso, essa dor foi diminuindo, essa culpa foi diminuindo. E ela conseguiu se aceitar mais e automaticamente todas as pessoas à sua volta aceitaram, não? E isso é uma coisa natural. Então, quanto mais você entender o que você está sentindo em relação à culpa, melhor você vai conseguir conviver e aí conseguir colocar o sentimento na intensidade que ele tem que ser. Porque às vezes a gente sente tem um sentimento e que ele precisa ser racionalizado. Pegando aí o gancho nesse exemplo do que você falou de uma compra. Uma pessoa vai lá e compra um relógio para ela. E era um relógio de 300, 500 reais. Tá, eu passei o ano todo economizando, lutando, trabalhando, eu ganho salário mínimo, eu luto, eu mantenho meus filhos, eu ralo bastante. E eu juntei 10 reais por mês e chegou em certos meses que eu pude tirar um pouquinho mais, consegui juntar lá os 500 reais para mim comprar de presente para mim mesmo esse relógio. Então, eu tenho que racionalizar isso para que eu não sinta culpa. Eu tenho direito à vida, se era um relógio que eu queria muito. Então eu não tenho que me culpar, será que eu estou sendo supérfluo? Será que esses 500 reais não daria para dar 2 tênis para os meus 2 filhos? E por aí vai. Então a gente precisa disso. Por quê? Poxa, eu já estou cumprindo todas as obrigações, eu não deixei de dar nada para eles. Então essa racionalização, ela tira o peso da culpa. Faz com que a culpa seja menor, porque eu também tenho direito. Eu deixei de fazer várias coisas durante o ano inteiro e me dou o direito disso. E só conseguimos isso racionalizando em cima da culpa. Então, pelo que você está me falando aí, o autoconhecimento, então, ele nos ajuda a gerenciar melhor essa questão da culpa e responsabilidade? Ajuda a gerenciar porque entendendo a culpa e a responsabilidade, a gente vai conseguir dar pesos mais justos para cada um deles. Então, por exemplo, existem coisas que realmente geram culpa. Vou entrar aqui num contexto de grupo, por exemplo, religioso. Você vai lá e o padre, ou o pastor, ou quem está ali ministrando a palavra, fala dos pesos, das culpas que você tem que carregar e tudo, porque tem muitas igrejas, muitos cultos que põem peso nas pessoas. Sim, verdade. Ao invés de elas ajudarem as pessoas a saírem e viverem mais leves, elas colocam peso nas pessoas. Por quê? Porque uma pessoa que está sentindo culpa sente dor. E a dor é uma emoção. E uma emoção faz... Qual é o sentido da palavra emoção? Emoção é em movimento. Então, muitas vezes, as pessoas nos fazem sentir culpa para nos colocar em movimento em relação àquilo.
Então, infelizmente, que existem igrejas que jogam a culpa na pessoa para que a pessoa, se sentindo culpada de ter, por exemplo, uma tranquilidade financeira, que ela arranque do bolso um dinheiro e dê ali para a igreja. Infelizmente que tem essas situações. Mas a gente entendendo e tendo autoconhecimento sobre isso, não é que você não vai fazer uma boa ação. Você vai poder fazer sim, mas você faz com a consciência mais tranquila e não por alguém te pôr culpa. Não por alguém te carregar aquele peso. Então você tem que olhar para o mundo tentando não sentir culpa de estar vivo. Porque todos nós temos direitos, Deus deu a vida e a natureza para todos nós. Então o sol, né, como aqui a gente está sentindo, nasce para todo mundo. Então a gente tem direito sim à vida e tem que se sentir no direito de estar com vida e de viver a vida. Então, se eu vou numa praia, às vezes eu vou numa praia e fico lá e não consigo nem ficar bem, porque eu me sinto culpado de estar ali, sabendo que meus parentes não podem estar ali comigo. Então, é muito negativo isso para mim. Isso me causa uma posição ruim aqui dentro. Por quê? Porque eu estou sentindo culpa e até responsabilidade por eles não terem cuidado de suas vidas de um tal determinado jeito que possibilitasse eles estarem ali curtindo aquela praia. E às vezes também a pessoa nem queria estar ali curtindo aquela praia. Então não cabe a nós ficar se sentindo culpado nestas situações. Então quanto mais a gente entender como funciona esse todo, a gente consegue mais racionalizar a culpa. E quanto mais eu racionalizo a culpa, mais ela se transforma em responsabilidade. Então uma é extraída da outra. E esse entendimento, essa racionalização é que faz com que você consiga sim extrair uma da outra sem sofrimento, tentando não sofrer. Aí, você falando essa questão aí das pessoas julgarem essa culpa, esse peso para cima da gente, né? O próprio Jesus, ele não coloca esse peso para a gente. Deus não põe esse peso para a gente, porque tem um versículo bíblico que fala que, né, o Senhor fala para a gente dar para Ele o nosso fardo que estiver pesado e tomar o dele que é leve. Sim. Então a gente tem que tomar, através do autoconhecimento, como você está falando. Fazer essa troca, né? Fazer essa entrega. Sim. Isso é muito importante que a gente consiga fazer essa entrega para viver mais leve, porque a vida já são tantas coisas, né? São tantas coisas, e a gente fazer a divisão dessas responsabilidades com quem realmente pode, né? Verdade. E muitas vezes nós mesmos construímos essa culpa, né? Nos tornando vítimas, né? Por que isso acontece? Porque tudo está interno em nós. Todas as vezes que eu sinto culpa, ela está ligada a uma interpretação, um significado que está dentro de mim. Aí é que entra o autoconhecimento. Porque a pergunta é, será que esse significado está do tamanho certo dentro de mim? Será que ele deveria estar ali? Porque muitas vezes aconteceram coisas que não dependeu de mim. E que se eu não tivesse envolvido, teriam acontecido aqueles problemas do mesmo jeito. Então, eu não tenho que sentir culpa por uma coisa que não foi, que aconteceria de qualquer forma, que não foi culpa minha. Então, quando eu trago a coisa para um contexto mais de pensar, dividido entre culpa e responsabilidade, eu consigo enxergar o que foi responsabilidade minha e o que foi culpa. E aí entra uma outra palavrinha também, Dani, que é o perdão. Porque muita gente pensa que perdoar é esquecer. Não é. Se você esquecer alguma coisa, você está com amnésia. É uma outra coisa. Você não precisa esquecer. Você tem que racionalizar, porque perdoar é o ato de você tomar uma decisão interna, é uma atitude também. Sim, atitude. Então, perdoar é atitude. E se é atitude, está ligado mais a uma decisão. Então, por exemplo, como eu estava me remetendo à família, eu até certa idade ia lá e lavava os tênis dos meus filhos, eu ficava com o ônus e dava a eles o tênis limpo, que era o bônus. Eles pegavam o tênis limpo e iam namorar, por exemplo. Então eu estou com ônus e eles com bônus. Tá, mas a partir do momento em que eu entreguei essa responsabilidade para eles, eu tenho que também cortar o peso que eu sinto de culpa, porque eu tenho que fazer isso em algum momento. Tem que haver esse desligamento. Eu tenho que passar para a mesma pessoa carregar o bônus e o ônus. Porque o atrito de culpa acontece
quando estão em pessoas diferentes. Uma pessoa está só curtindo e a outra só pagando o preço. Sim. Então, quando eu entrego isso para a mesma pessoa, é justo, eu não devo sentir culpa. E o que acontece? Quando eu entrego isso para a mesma pessoa, eu tenho que aprender a me perdoar, ou seja, eu tenho que tomar a decisão dentro de mim de que em algum momento na minha vida de criação, de pai, ou no caso do exemplo, de mãe, ela tem que entregar, essa pessoa tem que entregar o ônus para a mesma pessoa que tenha o ônus, sem sentir culpa. E aí é onde entra a decisão do perdão para mim mesmo. Sim. Porque do momento em diante que eu falo, eu não vou lavar mais os tênis dos meus filhos para que eles possam ir namorar, um pequeno exemplo, Sim. eu não me sinta culpado, então eu tome uma decisão também. Eu vou chegar, vou explicar, olha, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso, tal, porque agora você já está ficando rapazinho ou mocinha, então quando você sujar o seu tênis, vai ser responsabilidade sua cuidar disso. Então aquela pessoa vai recebendo aquilo, talvez não só de uma vez, tem alguns filhos que você vai ter que falar isso 3, 4 vezes, mas você precisa tomar a atitude de cortar isso sem se sentir culpada. E é aí que entra o perdão para si. Você tem que, tipo assim, eu preciso entregar, você tem que saber que você tem que entregar isso para a mesma pessoa. Porque aí esse filho vai desenvolver o caminho dele e você vai estar continuando a sua vida com as suas responsabilidades e cuidando de coisas maiores. E à medida que esse filho também for desenvolvendo, você vai passando para eles mais responsabilidades. Não pode, como eu disse no início, acontecer tudo num dia só, quando fez 18 anos. Não, você tem que ir ensinando. Então, esse jogo entre perdão, culpa, responsabilidade, entrega, está tudo no mesmo pacote. A pessoa tem que ter essa noção para poder funcionar bem. Você deu esse exemplo aí, eu não sei se eu estou pensando aqui, né? Que a gente que é pai e mãe sempre vem as coisas na cabeça da gente, né? A questão de quando a gente é pai ou mãe pela primeira vez no caso, então, se a gente, quando a gente vai corrigir um filho, principalmente a gente que é mãe, a gente corrige e depois você fica com aquela sensação assim, de culpa, né? Sensação de culpa. Mas você não pode demonstrar para ele. Não pode demonstrar e saber que isso é para o crescimento dele. É isso. Então é onde você está já entregando um pouquinho desse ônus, porque ele precisa aprender a conviver, porque se você se sentiu dura ao corrigir, você imagina se o mundo fosse corrigir. Verdade. Então, imagina, por exemplo, uma coisa boba. Vamos pegar um exemplo bobo. Seu filho aprendeu a pedir água. Num primeiro momento ele falava a, depois ele falou aco. Tudo bem, mas quando ele foi crescendo, 3, 5 anos, 6 anos, você precisa corrigir ele. Por quê? Porque pensa bem, você já imaginou uma criança com 10 anos falando aco? Verdade. As outras crianças iriam fazer o bullying, iriam gozar dele. Verdade. O que ia acontecer? O mundo ia corrigi-lo de uma maneira muito bruta. Verdade. E não seriam pessoas lá estranhas, não, seriam os coleguinhas mesmo por ali. Então, é mais importante você ir subindo o nível e corrigindo, saber que você está fazendo ele crescer sem culpa e dando a ele a responsabilidade por si mesmo, até na fala, para que ele consiga conviver falando água aos 10 anos sem problema nenhum. Sim. Então, quanto mais você conseguir fazer isso, essa entrega, melhor você está construindo um ser humano. Verdade. Porque a verdadeira função dos pais é essa, né? Sim. É ajudar a construir. Só que a gente não é preparado para isso. Verdade. Então, eu tenho 3 filhos e hoje eu começo a me sentir preparado. Hoje. Não vou dizer que sei, mas já estou com alguns macetes com os filhos, mas depois do 3º filho. Sim, mas é assim que acontece com a gente realmente, né? E por isso que eu vejo que o autoconhecimento ele é muito importante nessa criação dos nossos filhos. Ajuda muito a tirar pesos, né? A viver um pouco para si também. Sim, verdade. E essa questão, assim, para mim trocar a culpa pela responsabilidade tem a ver com esse ônus e bônus que você está falando, né? Quando eu entrego para a mesma pessoa o ônus, que seria, vamos dizer assim, a dor do trabalho, as responsabilidades, eu acabo entregando. E quando essa pessoa captura aquilo, ela está pronta para viver uma vida dela, ela está adulta. O que acontece é que nesse relacionamento é importante que entra uma outra questão aí que chama-se prioridade e opção. Porque, por exemplo, vamos imaginar um relacionamento de pai e filho ou mãe e filho. Sim.
Como que seu filho te vê? Ele te vê como prioridade ou como opção? Porque existem fases na vida em que seu filho olha para você e ele prefere sair com os amigos. Verdade. Por que isso? Simplesmente porque naquela hora você não é prioridade, você é uma opção. Só que aquilo ali tem uma fase temporária. Então, às vezes, nessa fase, os pais se sentem culpados. Onde foi que eu errei? Mas isso é natural que aconteça. Sim. Por quê? Porque à medida que o ser humano vai se desenvolvendo, é como se fosse... a vida vem como se fosse uma cebola, vamos dizer assim. Ela tem um núcleo e todas as outras camadas. Quanto mais os seus filhos se desenvolverem, mais longe do núcleo eles vão estar. E o núcleo somos nós, pais e mães. Então, o núcleo de uma pessoa, o primeiro núcleo é a mãe. O segundo núcleo é o pai. O terceiro núcleo são os amigos. O quarto núcleo é a chefia, já entra em trabalho. Por quê? Porque os ciclos vão se desenvolvendo, mais ou menos em torno de 7 anos cada ciclo, e essa pessoa vai amadurecendo. Só que aí é que está, onde que entra a culpa nessa opção? Quando a pessoa está se desenvolvendo e você entrega a ela o ônus, ela consegue se desenvolver em cada ciclo desse maduramente. Então vai ter uma hora que você vai ser só uma opção na vida do seu filho, mas logo na sequência você vai voltar a ser prioridade, porque ele vai ver que ele te ama e que dá para conviver sim com os amigos e ainda com a família. Ou seja, as épocas de Natal, Ano Novo e épocas importantes, ou quando tem algum problema na família, aquela pessoa estará presente à família. Então, você, nesse caso, para quem soube educar bem, ela passa por essa fase rapidamente e consegue voltar. Então, ela para de ser só opção e passa e volta a ser prioridade. Porque os pais têm que ter uma certa prioridade nas vidas. Então, esse relacionamento de culpa está totalmente ligado à responsabilidade, que também tem essa ligação aí com opção e prioridade. Como você fala aí, tem um ditado que fala que a gente cria os filhos, não é pra gente, é pro mundo, né? É pro mundo. Então, eu creio que quanto mais a gente passar esse ônus que você está falando para os nossos filhos, melhor para eles e melhor para nós. Sim. Sabendo ali que tudo tem um tempo, um limite, mas é importante, por exemplo, eu passei por isso, ensinar os filhos a lidar com dinheiro. A lidar como? Eu não tenho muito dinheiro, tá, mas dá uma mesada de 10 reais, 15 reais lá, quando ele tem lá 8 anos, para ele comprar. Então, um doce, uma coisa, para ele saber como lidar com aquilo. Eu, Vaninho, eu vivi isso por minha conta mesmo. Porque na época da minha criação eu não tive essas experiências. Mas eu me lembro, é interessante eu falar de dinheiro, me veio. Eu me lembro que eu pegava em 10 reais, Vaninho. Na época não era reais, eu nem lembro que moeda era. Mas assim, punha uma quantidade como se fossem 10 reais no bolso e o dinheiro queimava no meu bolso, Vaninho. Eu me sentia assim, eu preciso gastar, era só isso. Então eu me lembro que o primeiro trabalho que eu fiz, que no outro dia eu não queria trabalhar, porque aquele dia eu tinha dinheiro, então eu não sabia lidar com dinheiro. Sim. Até que eu fui desenvolvendo também essa parte e entendendo como lidar com dinheiro. Porque eu me lembro muito que o primeiro trabalho que eu tive, quando eu recebi o salário, no outro dia eu não queria trabalhar. E aí eu fui e fiquei assim, sensação, não era preguiça, era assim, bom, agora eu tenho dinheiro para me gastar, então será que amanhã eu preciso ir? Então meu plano era gastar o dinheiro amanhã ou depois, e aí depois eu me preocuparia em ganhar de novo. Sim. Mas eu era um adolescente, né? Não entendia isso, porque não foi me passado, me explicado. Aí depois, com o passar do tempo, é que eu fui melhorando de nível, entendendo mais isso, mas eu não tive a oportunidade de aprender isso. Mas eu tentei passar para os meus filhos. E hoje tem essa questão do consumismo, né? Se a gente não aprender a passar essa responsabilidade para eles mais cedo, fica mais complicado, né? Porque eles entendendo isso, eles vão conseguir conviver melhor. Tanto que, graças a Deus, meus filhos estão bem encaminhados, são novos ainda, estão bem encaminhados. Que bom. Então é isso, nós chegamos no final de mais uma conversa no quintal, né? Eu quero te agradecer. Eu creio que atendeu os nossos internautas assim como me atendeu, assim, estou super... O prazer é todo nosso, né, Vaninho? De esclarecer um pouco mais esse tema e, eventualmente,
a gente possa receber perguntas Isso. e estar respondendo se ficou alguma dúvida e ampliar mais esses assuntos, né? Porque todos os assuntos que nós tratamos aqui, eles podem e devem até ser ampliados. Pode aprofundar mais, Exato. no caso, né? Então, Qualquer dúvida, podem mandar para a gente as perguntas, né? As dúvidas, né? No nosso e-mail, que é manualdegente.com. Um abraço Até e até mais. mais.